teve uma turma que seguiu a profissão do meu avô, bombeiro, eletricista. Meio faz tudo, né? Tudo, essa coisa de hoje, né? Uma outra turma, ela seguiu o serviço público, né? Artista, né? Tem um tio meu que é carnavalesco. E sua mãe? E minha mãe é enfermeira. Minha mãe é aposentada, bonito, enfermeira. Profissão maravilhosa. Né, porque quando o bicho pega no hospital, quem está lá do nosso lado é o enfermeiro. Entendeu? Ele é que salva a gente. Isso. Entendeu? E aí você tem meu avô, né, consultor, e minha avó, benzedeira. Benzedeira? Olha. Benzedeira. Essa questão da religiosidade é muito forte para você, né? Também. Né? E aí, muito... Então, eu cresci, né? Minha mãe solo, né? Como muitas das mulheres do principalmente dessa época e tal. Só que aí eu tive o privilégio de ser criado pelo meu avô e minha avó. E minha tia, né? Que legal. Privilégio. Você tem irmãos? Tem irmãos, tem irmãos. Eu acredito que é privilégio porque hoje, né? Quando a gente discute toda essa discussão da contemporaneidade, né, do patriarcado, do matriarcado, né, quem foi criado à base do matriarcado consegue entender de forma mais fácil essas discussões e principalmente colocar em prática, né? Você se considera criado pelo matriarcado? Pelas mulheres da minha família. Minha avó, minha tia e as mulheres que trabalhavam com minha tia, porque minha tia tinha um buffet que funcionava na casa da minha avó. Cara, que corre, hein? Então, e aí tem uma outra peculiaridade que aí eu acredito também, que tem tudo a ver com o meu trabalho hoje, né? Que tem a ver com a transformação, né? Quando eu nasci, conta minha avó, né, minha mãe, que a grande virada de chave da minha família foi quando eu nasci, meu avô parou de beber e transformou o bar que ele tinha, que, querendo ou não, naquela época, o alcoolismo ele trazia muitos prejuízos para a família. Sim. E ele transformou esse bar num empreendimento que é o que a gente hoje conhece como startup. Isso da década startup do vovô. Isso na década de 80, eu nasci em 82. Cara, que legal então, isso. E é muito doido. O que ele fazia? Ele sabia do serviço, então ele ensinou para alguns filhos a profissão, e contratou outros como, por exemplo, pedreiro, eletricista, bombeiro. Contratou uma prima minha, que é a Vaninha, trabalhava lá atendendo o telefone e agendando, fez uma publicidade que pegou um boneco e colocou ele apontando para dentro da loja. E o mais doido de tudo, a loja, ele colocou nome em inglês. Ah, não. Chamava Desentupidora Sir Santos. Sir Santos. Que era o nome dele. O Senhor Santos. Senhor Santos. E colocou isso lá, só. Isso bombou. Atrevidíssimo. Isso bombou. Isso Cara, muito doido. Ele era publicitário também. Caralho, isso é um negócio que Você hoje... Você lembra dessa loja? Eu lembro dessa loja, lembro, tem foto. Da placa, você lembra? Lembro, o boneco, era o boneco e tudo mais. E aí isso lá deu emprego para muita gente. Meu avô chegou a ter 9 colaboradores. E aí é isso, né? Que ele indicava as pessoas? Não, eles trabalhavam lá era o QG. Certo. Agendava Dava por com lá. a sua tia, né? Não, com minha prima. Com a sua prima. Agendava lá. Aí, o que os caras fazem isso? Meu avô é doido demais, velho. O meu avô, velho, é muito doido. Tanto é que tá tatuado aqui na minha canela. É mesmo? Na parte de trás, depois eu te mostro. O que ele fazia? Ele ficava com 30%. Sim. Era o contrário. Era a taxa do administrador. Ele ficava só com 30% e a galera ficava com 70%. Ou seja... Os caras queriam, né, trabalhar. A galera ganhava dinheiro também. Bem diferente do Uber, sabe? Né? A turma também ganhava dinheiro. E meu avô ganhava dinheiro, só que meu avô ganhava vezes 7. Sim. Legal, ele ganhava na quantidade ali, né? Ele não explorava a pessoa. E ele era uma figura que ele fazia as relações públicas. Né? Ele sempre foi essa pessoa das relações públicas. Ele tinha que estar presente ali, né, na loja. Ele ficava lá na loja, ficava no alpendre em cima da... Então ele era o cara que era visto, por exemplo, lendo jornal. Entendi. Né? Era o cara que era convidado para algumas reuniões de organização do bairro. Sim. Né? A minha avó, por outro lado também, né? A minha casa sempre cheia,
né? Minha avó benzia cerca de 30, 40 pessoas por dia. E você via isso? Isso, eu estava lá presente, participava junto com ela. Porque as pessoas viam, às vezes, com muito sofrimento, né, cara? Não, doença, né? A gente lidava com isso lá, sabe? Uhum. E aí minha avó fazia uma outra parte, que é essa parte do cuidado. Legal. Então você tinha um equilíbrio ali na casa, né? Então você tinha quem estava, né? Essa coisa de prover, do economia dinheiro criativa e tal, ali, e né? você tinha também o trabalho social. O trabalho social. Cara. Que esse trabalho social, inclusive, que era o responsável por vestir a nossa família. Como assim? Porque não se cobrava para benzer, mas recebia-se muita doação. E isso é muito doido. E aí vinha roupa para você? Porque aí vinha roupa, minha avó distribuía entre os sobrinhos, a turma que não tinha. Eu tenho um tio, né, que tinha 7 filhos. Então, ali naquela dificuldade ali, tinha que ter, né? Então a gente vestia e depois a outra parte da roupa ia para a igreja Santa Rita de Cássia, que era lá no Morro do Papagaio, ali na Vila Estrela. Que legal, sabe? Isso, hein, cara? Era a roupa tendo outra função na sua vida. E era justamente essa conexão que a gente tinha com o morro. Porque meu tio carnavalesco, Murilo, ele fundou uma escola, um bloco caricato, que é os Invasores de Santo Antônio. Uai, famoso demais. E aí conectava com o pessoal da Vila Estrela, que foi minha criação. Então, carnaval, você também... Praticamente o ano todo, né? Que funcionava legal, isso. Então, e aí foi muito interessante, isso foi muito importante na minha vida, sabe? Ter essa convivência familiar, muita gente, e eles acertaram na minha educação. Né? Eu estudei numa escola montessoriana. Montessori, criança feliz, que ficava lá na Rua Marabá. Isso. Sabe? E aí é muito doido, porque foi ali que eu comecei a ser estimulado para talvez me tornar essa pessoa que pensa um pouco fora da caixa. É como se fosse hoje as escolas progressistas. Fala um pouco desse método aí montessoriano. Então, o método montessoriano, ele não trabalha inicialmente com a alfabetização, né? Montessori é uma mulher que trabalha com essa educação integrativa. Então, a gente trabalhava os sensos, a questão sensorial primeiro. Então, era massinha, colorir, era sentir o chão, a areia, cheirar, que legal, fazer comida, cara. Antes de aprender a ler. Era uma brincadeira a princípio, né? E tal, sabe? Se ensinava através disso. Contato com o mundo. Sentidos. Né? Então eu agradeço muito a minha família, agradeço muito a minha mãe, que teve que sair para trabalhar, para bancar esse rolê todo. Né? Que cabeça legal, hein? E é muito instintivo, na verdade.